criado, tá? Então eu vou concluir aqui. Eu coloquei algumas etapas aí, talvez isso aqui possa crescer um pouco mais. Então, olha que maravilha, a gente fez uma das etapas e eu acho que é uma das principais, tá? E que a gente vai alterar ao longo do tempo, tá? Conforme a gente, então eu vou colocar essa aqui como OK, mas não se engane, tá? Isso aqui é o MVP. Então, conforme a gente adiciona aqui o Firebase, né, que no caso aqui é o Firestore, nós vamos utilizar o Firestore Database, esse Cloud Firestore aqui, para estar armazenando as informações, beleza? Do nosso banco de dados. Então, aqui a gente vai ter bastante coisa, a gente vai ter o nosso banco de dados de usuário, de evento, né? Dos participantes do evento, toda aquela estrutura que a gente criou, vamos colocar aqui no nosso banco de dados. E também a gente vai ter que vir aqui no nosso MVP, no nosso aplicativo, e alterar também para fazer essa comunicação, ou seja, essa integração. Então aqui tem a integração, como se fosse uma tarefa aqui, tarefas a fazer, né? Integração com o Firestore, tudo bem? Então posso colocar assim, né? Então a gente tem que fazer o banco de dados com Firebase, depois integração com Firestore. A mesma coisa a gente vai ter que criar aqui depois a funcionalidade do back-end de autenticação. E essa autenticação tem duas etapas, beleza? Eu tenho a autenticação aqui que eu tenho que configurar do Firebase. Eu tenho que fazer a integração com, né, do app, né? Esse é app, integração do app com o Firestore. Aqui é a integração do app com o Authentication, beleza? E também tem o seguinte, tem uma integração do nosso Firestore com o Authentication, beleza? Então, por quê? Uma vez logado, aqui o Authentication vai fazer tudo para fazer a parte de autenticação, a gente não vai se preocupar com nada disso. Mas uma coisa a gente vai ter que pegar, a gente vai ter que armazenar, beleza? No nosso usuário aqui dentro do Firestore, o ID. Então esse ID aqui, ele não vai ser gerado na mão, esse ID aqui vai ser gerado pelo Authentication. Entenda que cada funcionalidade que tiver aqui do app, ó, é uma funcionalidade separada, é como se fosse uma ferramenta separada. Eu uso ou não e eu posso integrar as duas. Então eu vou ter que fazer uma integração do meu Authentication com o Firebase Store, de forma que eu adicione esse usuário logado ao meu banco de dados. Beleza? Então vai ficar interligado. Uma vez logado, eu tenho ele no banco de dados. Se eu fizer uma exclusão de conta aqui do Authentication, eu também tenho que vir aqui e excluir esse usuário aqui. Beleza? Isso aqui a gente vai ter que fazer. E tudo isso também via app a gente vai precisar fazer algumas configurações, por isso que tem integração com o app e o Authentication também. Beleza? Depois disso, essas imagens. Todas as imagens, eu não posso salvar as imagens no banco de dados. Eu até poderia. Eu teria que converter, né, em, por exemplo, em Base 64, salvar a imagem num tipo de texto, salvava aqui no banco de dados, depois trazia para o nosso front-end aqui e converteria. Mas é chato demais, né, trabalhar como é que fala? Trabalhar com Base 64, você ficar convertendo string. Cara, não é legal. E você tem alguns problemas ali, você quer fazer uma thumbnail, por exemplo. Aqui, ó, eu não preciso baixar a imagem pesadona. Vamos dizer que essa imagem aqui tem, sei lá, 200 mega, 1 mega. Eu não, né, 1 mega não, vou botar 10 mega. Tem 10 mega. Eu não preciso baixar os 10 megas. Eu posso baixar 20K aqui, porque é a imagem bem pequenininha, né? Agora, quando eu clicar aqui, aí aqui sim eu baixo os 20 mega de imagem, entendeu? E com o Firestore, então aqui com o Firebase, o storage do Firebase, que é outra funcionalidade, então a gente tem o storage, tá vendo? Que aqui sim a gente armazena as imagens e vídeos, documentos, o que a gente quiser, né, como forma de arquivo mesmo. Se eu quiser salvar um ponto PDF, eu salvo, um ponto MOV, né, um ponto JPEG. A gente salva aqui realmente imagens, áudio, vídeos, né?
beleza? Sem código no servidor. Então isso aqui é o storage. Assim como o YouTube, por exemplo, você vai lá e manda um vídeo. A mesma coisa a gente vai ter que fazer com o Firebase Storage. Então aqui, ó, quando eu tiver um evento, eu vou ter aqui um campo, né, chamado URL image, por exemplo. E aqui vai ter um código, certo? Esse código vai ser o código da minha imagem salva aqui no meu storage. Então também tem uma integração entre o storage e o Firebase Store. Então aqui, ó, eu tenho integrações, certo? Da mesma forma, só que agora do app com o storage e da integração do Firebase com o storage também. Então tanto o meu app quanto o back-end vai ter que fazer uma integração com o storage, beleza? E futuramente a gente vai ter aqui talvez engajamentos, né? E a gente vai ter esse Dynamic Links. Eu chamei de Deep Link, mas hoje o Firebase chama de Dynamic Links, tá? O que é isso, né? É aquele recurso de você enviar um link por exemplo, eu criei um evento, bora tomar um. Aí aqui vai ter um link, eu copio, jogo lá no meu WhatsApp, Instagram, coloco para quem eu quero. Uma pessoa que nunca teve esse app vai clicar, ele vai ser levado para uma página web, ele pode utilizar a própria página web e lá ele vai ter a opção, quer baixar o app ou quer utilizar a versão web. Se ele quiser utilizar a versão web, vai ser a mesma coisa. Se ele quiser baixar o app, ele vai baixar o app, vai ser levado para a loja, por exemplo, se ele tiver com iOS, ele vai ser levado para a loja do Apple, baixar o aplicativo. Quando ele terminar de baixar o aplicativo, instalar, a primeira vez que ele abrir o aplicativo já vai abrir aqui, ó, né? Só que vai abrir aqui no seguinte formato: ele não participa do evento. Então ele vai logar no app, certo? Já com o evento aqui, né? Então vou até ter que fazer aquele fake aqui de novo. Ele vai ter que logar no app. Não vai aparecer os eventos, tá? Vai, filho. Por quê? Por quê? Por quê? Ah, porque tem uma... Ele já está retornando isso aqui, né? Quando ele não está logado. Comentar ali para dar certo. Beleza, então ele baixou o aplicativo instalou, vai ser baixado aqui. Não tem como fazer isso aqui tudo. Vou ter que comentar tudo. Isso tudo para fazer o fake aqui, né? Como se fosse um usuário não logado. E ele não vai ver esses eventos, né? Na verdade ele vai ver só esse evento aqui, ó, sinuca. É isso aqui que vai abrir o aplicativo. Se ele quiser participar do evento, beleza? Ele vai clicar em participar, vai fazer um login se já existe conta, se não, vai logar, né? Vai colocar em não tenho conta, vai logar no app, criar conta, e aí sim ele vai poder participar do evento, beleza? Isso é o nosso Dynamic Links. E esse Dynamic Links, na verdade, ele só vai ter aqui uma integração, né? Então eu vou colocar somente com o app. Então aqui vai ter uma integração do Deep Link com o app, beleza? Eu penso que praticamente são essas as funcionalidades. Futuramente a gente pode ter mais ainda. O que seria aqui, ó, o Message, beleza? Que é o Push Message, são mensagens que ele pode receber aqui, né? Eu não estou logado no app, estou fora aqui do apps, né? Estou com o app em segundo plano, estou mexendo no meu WhatsApp, recebi uma alteração, ó, uma pessoa voltou em tal data, aí a gente pode receber push message. Então só tende a crescer aqui as opções que a gente tem, né? De teste, né? Outra coisa que a gente vai colocar no futuro aqui dentro do nosso Firebase, né, é log. O que é log, né? Registro das informações. Quem foi que alterou o nome do rei da codorna? Foi o administrador? Foi outro participante? Quem votou? Votou que horas? Por quê? Né? Votou que horas? Então isso é log. A gente a gente vai guardar as informações de cada alteração,
né? Então, fez um update de uma imagem, a gente vai saber quem fez, em qual evento fez, né, assim, em que horário fez, né? Isso é log, guardar as informações. Tentou fazer login, não conseguiu, a gente pode guardar essa informação. Tentou participar de um evento, não conseguiu, a gente pode guardar a informação, beleza? É isso. Finalizado aqui nosso app e também as nossas previsões aqui para o futuro. Ainda tem muita coisa que a gente pode colocar, mas por enquanto é isso aí. Vamos fazer o básico funcionar, que vai ficar aqui. O básico é tudo isso, na verdade. A única coisa que não tem do básico aqui é o Push Message. E a gente tem muita aula ainda para fazer tudo isso aqui acontecer, tá? Eu chuto aí, hoje a gente está na aula 140, não é isso? 143. Eu chuto aí que a gente vai ter no mínimo 50 aulas para conseguir fazer tudo isso aqui. Beleza? Só para te dar um spoiler aí já. Valeu!